el fuego que... Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma audiografia, claro, com o professor favorito de vocês, professor Jean. Peguem a apostila de vocês, página 15, tá? Vamos estudar hoje sobre os minerais, sobre as rochas, como é composto cada rocha, vamos entender o que os minerais têm de relação com o solo, tá? Muito importante esse tema. Peguem a apostila, página 15, e bora para a nossa videoaula. Vamos lá. Pessoal, primeiramente vamos entender o conceito de mineral, tá? Minerais são elementos naturais sólidos que possuem cor e brilho e uma composição química bem definida. Então, os minerais, tá? Eles estão vinculados às rochas, mas ele não é basicamente uma rocha. Por quê? Porque existem diferentes formas de minerais, tá? A gente pode citar aí o minério de ferro, nós podemos citar a bauxita, a casterita, o diamante, o ouro, uma esmeralda, joias preciosas, né, como vocês conhecem aí, nada mais é que um tipo de mineral, certo? Então, minerais nada mais é do que elementos naturais sólidos que possuem cor e brilho, tá? Em sua composição química bem definida. Exemplo também aí o carvão mineral. A gente pode utilizar aí o carvão mineral como exemplo, pois é muito utilizado nas indústrias, ok? Vamos lá, vamos entender o que são rochas. As rochas são agregados naturais de minerais, formado pelo acúmulo de diferentes minerais, tá? As rochas são classificadas de acordo com sua origem, podendo ser classificada como rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica, tá? Logo mais à frente, vocês vão entender como é o ciclo das rochas. Vocês vão perceber que as rochas, primeiramente, ela pode ser magmática, depois sedimentar e depois se transforma em uma rocha metamórfica. Então, ela possui um ciclo. Mas antes da gente chegar nesse ciclo, vamos entender a definição de cada rocha, tá? Vamos lá. As rochas magmáticas têm origem pela solidificação do magma, certo? Então, as rochas magmáticas, ela tem origem da solidificação do magma. A solidificação do magma, quando ocorre num processo lentamente do interior da Terra, então o seu resfriamento de uma forma lenta, acaba formando a rocha magmática intrusiva ou plutônica, certo? Que vai dar origem aí ao granito. O granito ele pode ser utilizado para pavimentação de asfaltos. Exemplo, a imagem que eu coloquei aí ao lado do slide, certo? Quando o magma é expelido para a superfície da Terra de uma forma bruta, posso citar exemplo aí pelos vulcões, né, um vulcão em erupção expelindo magma, aonde vai ocorrer o processo de resfriamento também, só que vai formar uma rocha magmática diferente. Ela vai ser uma rocha magmática, porém extrusiva ou vulcânica. Vocês compreenderam aí? Quando ocorre o processo de solidificação do magma na parte interna da Terra, tá? Vai transformar-se em uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. Quando o magma é expelido para a superfície da Terra de uma forma bruta, exemplo, um vulcão em erupção, vai formar uma rocha magmática, porém ela vai se transformar em uma rocha extrusiva ou vulcânica. Exemplo que a gente tem é o basalto, ok? Vamos lá. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas a partir de rochas que foram, ao longo do tempo, desgastadas ou reduzidas a fragmentos. Então, uma grande rocha, ok, com o processo de intemperismo, tá, dos agentes externos aqui, acaba transformando a rocha em pequenos fragmentos.
ou seja, decomposição da rocha. Para quem não sabe o que é intemperismo, na página 15, logo abaixo no rodapé da página aí, tem aí explicando o que é o intemperismo, tá? Então nós temos intemperismo físico, químico e biológico. Então, a fragmentação da rocha, tá? Que é causada pela chuva, pela erosão e assim por diante, nada mais é do que um processo de intemperismo. Porém, ela vai transformar-se em uma rocha sedimentar. Vocês lembram quando a gente trabalhou sobre a questão de relevos, em que discutimos sobre planície, planalto, depressão e montanhas? Uma montanha ou uma região de planalto, quando ocorre o processo de desgaste do solo, certo? Esse sedimento, nesses fragmentos, vão ser transportados para onde? Para uma área mais baixa, ou seja, uma área, exemplo, de depressão, uma área de planície, e lá vai ocorrer o quê? Um acúmulo de sedimentos, tá? Então isso ocorre muito, posso citar como exemplo, em foz de rios, tá? Ou geralmente uma área mais baixa de uma cidade onde possui uma depressão, vocês vão perceber que ali ocorre um acúmulo de sedimentos, trazido pelo quê? Pelas águas das chuvas, pelo vento e assim por diante. Então, as rochas sedimentares são formadas a partir de rochas que foram ao longo do tempo desgastadas ou reduzidas, tá? Esses fragmentos são transportados e se depositam, sedimentam em outras áreas. O acúmulo das camadas superiores pressionam as camadas inferiores, compactando ou cimentando, transformando-se as rochas sedimentares. Exemplo de rocha sedimentar: o arenito, o calcário e o argilito. O calcário, vou pegar como exemplo, ele é muito utilizado no setor agropecuário, tá? Para a composição, certo, de nutrientes minerais em solos, principalmente em solos pobres, certo? Então o calcário ele é misturado, tá, ao solo para que ele possa aumentar o teor de mineral naquele solo, fazendo com que o solo se torne fértil. Claro que vai precisar também ter matéria orgânica, mas o calcário, sem dúvida, é um dos minerais mais utilizados aí no setor agropecuário para a correção de solos, ok? Vamos lá. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são resultados das transformações das rochas que sofrem, ou seja, principalmente em razão do calor e da pressão no interior da litosfera. Exemplo de uma rocha metamórfica, o mármore. O mármore nada mais é do que resultado da cristalização do calcário, tá? Então, olha só, o calcário, ele era uma rocha sedimentar, porém, quando ele se transforma, ele se cristaliza, nada mais, ele vai se transformar em um mármore, ok? Olha como ocorre o processo das rochas. As rochas vão se transformando, ela possui um ciclo, e esse ciclo vai fazer com que cada etapa a rocha se transforma em um tipo de mineral, aí geralmente específico, tudo bem? Vamos lá. Eu quero que vocês vão na página 15 de vocês agora, tá? Na página 15 tem um esqueminha mostrando o ciclo das rochas, aonde nós temos núcleo interno, núcleo externo, manto, astenosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá? Esses são os esquemas que faz com que ocorra o ciclo aí das rochas, tudo bem? Vamos por imagens, ok? A imagem A. A imagem A está mostrando o quê? A subducção de uma placa oceânica a uma placa continental, tá? Ou seja, a placa continental soergue uma cadeia de montanhas vulcânicas. Eu vou citar como exemplo aqui duas placas tectônicas, uma oceânica e outra continental. Eu posso citar aí a placa tectônica sul-americana, que é uma placa tectônica continental, tudo bem? Uma placa tectônica continental, e a placa de Nazca, que é uma placa tectônica, ok? Que é uma placa tectônica oceânica, tudo bem? Estou colocando no slide para vocês um mapa onde ilustra bem aí as placas tectônicas. Então localizem aí, ó, América do Sul, a placa
sul-americana com a placa de Nazca. Elas estão entrando em choque, em atrito. E vai ocorrer o processo do quê? De subducção. Processo aí onde uma placa tectônica submerge a outra. Tudo bem? Vamos lá. Então, a placa tectônica aí submerge a outra, fazendo com que o magma fique armazenado na litosfera ou ele é expelido aí através das erupções vulcânicas. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí a rocha, o magma ainda. Ainda ele não é uma rocha. Por quê? Porque não ocorreu o processo de solidificação. Tudo bem? A imagem B. A imagem B mostra aí o magma se resfriando para se tornar uma rocha magmática. Então, ele está correndo um processo de forma lenta. Então, vai se transformar em uma rocha magmática. Ele vai se transformar aí em uma rocha provavelmente plutônica ou intrusiva. Tudo bem? Vamos lá. Na imagem C, nós vamos ter aí uma forma de precipitação, um congelamento e um degelo na superfície terrestre. Então, isso vai fazer com que o solo na superfície terrestre se fragmente, ok? Processo de fragmentação ou desgaste do solo está vinculado a uma forma o quê? A uma forma de solo sedimentar. É uma região de bacia sedimentar, ok? Na imagem D, nós temos aí o transporte desse sedimento. E como eu já falei para vocês, ele pode ser transportado por erosão, por vento ou até mesmo pelos rios. Então, esse transporte aí, como vocês podem ver na imagem D, vocês vão perceber que ocorre principalmente onde há o encontro de rios ou a foz de um rio com o oceano, tá? Então vai ocorrer o quê? Um acúmulo de sedimento aonde um rio, por exemplo, se deságua, ok? Compactando novamente e transformando em rocha. Tudo bem? Na imagem E, nós temos aí que ao longo das margens tectonicamente, certo? Ativas, ou seja, o que é placas tectônicas ativas? São placas tectônicas que ainda estão em atrito constantemente, principalmente duas placas oceânicas, ok? Então, essas placas oceânicas, nessa área de contato entre essas placas, provavelmente vai ser uma região de rochas metamórficas, ok? Ah, mas só existe rocha metamórfica em região onde há encontro de placas tectônicas? Não, claro que não, certo? Então, voltamos à imagem A, aonde chegamos ao magma. Então, o ciclo da rocha, basicamente, é isso aí. Olha só, o magma, num processo de resfriamento, se ocorrer de uma forma lenta na parte interna do planeta, vai se transformar em uma rocha magmática. Aí vocês vão observar lá, plutônica ou intrusiva. Se é expelida para fora, certo? Vocês vão perceber que é uma rocha vulcânica, certo? Aí do resfriamento de uma forma mais brusca, tudo bem? Depois da rocha metamórfica, da rocha magmática, nós temos aí a região de rocha sedimentar, ok? Onde ocorre a fragmentação da rocha. Depois da fragmentação, nós temos a rocha metamórfica e assim por diante chegamos ao magma novamente. Então, acaba formando um ciclo das rochas. Tudo bem? Pessoal, o que as rochas e os minerais têm a ver com o nosso solo? No que eles interferem diretamente a nós? Gente, o solo está diretamente vinculado às plantas, certo? Está vinculado à parte da hidrosfera e também está vinculado com a parte da vida, dos seres vivos. Porque nós, por exemplo, dependemos de alimentos. E esses alimentos são oriundos da onde? Do solo. As plantas precisam de nutrientes no solo, precisam de minerais e matéria orgânica no solo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre solo. O solo forma-se bem na superfície da litosfera, ou seja, sobre as rochas. É o lugar onde as plantas se fixam e de onde extrai os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. É produzido pela desagregação das rochas. Possui pedaços de rochas
e minerais que foram alterados pela ação das águas, dos seres vivos, do calor, entre outros fenômenos. E com o passar do tempo, vai se enriquecendo de matéria orgânica. O solo ele precisa dos minerais, como o calcário, mas ele precisa de matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? Matéria orgânica é resultante da deposição ou decomposição no solo de resíduos vegetais e animais. Então, o solo precisa dos dois elementos, tanto da matéria orgânica quanto aí dos minerais. Tudo bem? Gente, vamos lá. Solos férteis. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, olha, aquela região possui terra roxa. Ah, aquela região possui terras aí, massapé, certo? Essas expressões são utilizadas para designar uma região de terra fértil, ok? Então, a região de terra fértil possui elementos minerais de que as plantas necessitam para viver. Exemplo, água, vida microbiana, solo rico e fértil, nada mais é do que um solo que possui esses elementos, ok? Já um solo de aparência, de pouca água, de poucos elementos minerais e matéria orgânica, nada mais é do que um solo pobre, ou seja, um solo pouco fértil. Exemplo, solos dos desertos. Os solos dos desertos arenosos é um solo completamente pobre. Vocês vão perceber que os recursos minerais é escasso, a água também. Então, praticamente não se possui uma cobertura vegetal nos desertos, tornando os solos dos desertos pobres. Ok? O tipo de solo depende do tipo de rocha que originou, além do clima local e da presença de micro-organismos. O solo, para se tornar um solo fértil, não só depende dos minerais, mas também de uma série de elementos naturais, como clima, matéria orgânica e assim por diante. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá? Eu quero que vocês realizem algumas atividades, peguem o caderno de atividade de vocês, tá? Resolvam as atividades, anotem as páginas aí. É muito importante vocês anotar as páginas aí, para não ter desculpa. Ah, professor, eu esqueci, não me recordo qual página que era, né? Então, anotem aí. Página 3, página 4, página 5, página 6, certo? Essas páginas vocês vão responder no caderno de atividade. Não é na apostila não, é caderno de atividades, ok? Eu quero isso pronto até o final do dia. Vocês podem estar me encaminhando através de vídeos, ou enfim, vocês podem estar respondendo, tirando foto e encaminhando para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pessoal, qualquer dúvida, tá? A gente pode estar fazendo uma videoaula para esclarecer essas dúvidas em relação aos exercícios. E vocês também podem estar entrando em contato comigo a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Vou estar à disposição de vocês, tá bom? Do mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.